Meus amados e minhas amadas, mais um vídeo dessa série incrível, essa série incrível de versículos fora de contexto. Versículos são arrancados do seu contexto e interpretados de forma equivocada, trazendo o verdadeiro engano. Nesse tema de hoje vamos trazer Hebreus capítulo 7, verso 5, em mais um versículo fora de seu contexto que tem trazido má interpretação. Vamos lá para mais uma leitura da palavra de Deus? Hebreus capítulo 7. Lembrando que tem uma pré-lista aqui dessa série, versículos fora do seu contexto, ok? Vamos lá. Hebreus capítulo 7, verso 5. Vamos ler o versículo e vamos entender o texto e contexto desse versículo. E aí sim a sua mente vai se abrir e compreender o verdadeiro sentido. Hebreus capítulo 7, verso 5. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, devem cobrar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Ok? Vou repetir parte do verso. Devem cobrar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Meus queridos, minhas queridas, esse verso, em alguns momentos, quando as pessoas, os líderes, eles são convencidos de que Mateus, capítulo 23, verso 23, é uma transição da lei de Jesus de Nazaré para uma transição da graça, na qual Jesus está falando com os líderes religiosos da sua época, e mostrando a eles que eles deveriam dar mais importância à misericórdia, mas não deixarem de cumprir o mandamento da lei de Moisés, que era dizimarem do endro, cominho e do coentro. Eles, quando convencidos dessa passagem lá em Mateus, eles correm para o livro de Hebreus, que está na graça, que muitos atribuem a Paulo, outros a Apolo ou até mesmo a Barnabé. Eu me inclino a Paulo, o escritor, mas sempre digo escritor aos Hebreus, já que não tenho 100% de certeza que foi Paulo. Mas honesto é dizer o escritor aos Hebreus. Ninguém tem 100% de que foi exatamente o escritor, ok? Então diz assim, olha, mas na carta aos Hebreus está escrito que se tomava dízimo do povo. Está escrito. Realmente está escrito. E o que eu digo aqui, nós precisamos ser honestos com a leitura. Mas, porém, contudo e todavia, entretanto, aí é que está quando interpretaram de forma honesta, com texto e contexto. Aliás, eu já indiquei aqui que quem ler com a mente ativada duas cartas, a carta aos Hebreus e a carta essa de Paulo aos Gálatas, aos irmãos que estavam naquela região, vai compreender o quanto se encontra no engano do sistema religioso. E vai dar um tchau de mão até fechar para esse sistema. Carta aos Hebreus e a carta de Paulo aos irmãos da Galácia. Irmãos e queridos amigos, preste atenção na leitura. Vamos pegar aqui agora do verso 1. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi ao encontro de Abraão quando este voltava vitorioso da batalha contra os reis. Ele abençoou Abraão e Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo. Traduzido, o nome Melquisedeque significa rei de justiça. Guarda aí. Além disso, ele é rei de Salém, isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo nem fim de vida, como filho do Deus, Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte daquilo que havia de melhor nos despojos. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, descendentes de Levi, tribo Levi,
da tribo de Levi, que se tornam sacerdotes, devem cobrar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. O escritor, na época, na carta aos hebreus, não aos gentios, está afirmando que, segundo a lei de Moisés, os sacerdotes da tribo de Levi deveriam sim tomar dízimo do povo, dos seus irmãos, dos hebreus, dos judeus, ok? Isso está afirmado aqui. Embora os sacerdotes da tribo de Levi, também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, cobrou de Abraão a 10ª e abençoou aquele que havia recebido as promessas de Deus. Ora, sem dúvida, quem é abençoado é inferior àquele que o abençoa. Além disso, os filhos de Levi, que cobram o dízimo, atualidade, cobram presente no momento da escrita lá, que cobram o dízimo, são homens que morrem. Lá, Melquisedeque, porém, o dízimo foi cobrado por uma pessoa da qual se declara que está viva. Preste atenção quem Melquisedeque representa. Por outro lado, podemos dizer que o próprio Levi, a própria tribo de Levi, que recebe o dízimo, recebe presente, no momento da escrita, o povo lá hebreu, o templo estava em pé ainda, essa carta escrita antes de 70, também entregou sua 10ª parte na pessoa de Abraão. Para aqui um pouquinho, vou explicar. Quando Abraão vai à presença de Melquisedeque, que é superior, e paga o dízimo nos despojos da guerra, ele, Abraão, está pagando pela tribo de Levi, ou seja, Levi, na pessoa de Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque. É o que o escritor hebreu está dizendo. Eles não só cobram, mas na pessoa de Abraão, pagou dízimo. Não é o engano que ensinam, dizendo que Abraão pagou dízimo antes da lei. Por que Abraão pagou o dízimo? Porque ali estava representando a tribo de Levi. Que glória, maravilha! O texto é lido de forma simples e linear, desbanca a mentira sem muito esforço, ok? Vamos lá de novo aqui ler o verso 8. Além disso, os filhos de Levi, que cobram o dízimo, são homens que morrem. Lá, porém, Melquisedeque, o dízimo foi cobrado por uma pessoa da qual se declara que está viva. Por outro lado, podemos dizer que o próprio Levi, a própria tribo, que recebe o dízimo, também entregou a sua 10ª parte na pessoa de Abraão. De fato, Levi ainda se encontrava no corpo do seu antepassado quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Levi ainda se encontrava no corpo do seu antepassado, na pessoa de Abraão, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. A perfeição não chegou com o sacerdote do filho de Levi, embora se baseasse neles a lei dada ao povo judaico. Caso contrário, que necessidade havia de se apresentar outro sacerdote? E por que se diz que ele seria sacerdote segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, em vez de dizer segundo a ordem do sacerdócio de Arão, que era a tribo de Levi? Portanto, existe mudança de sacerdócio e isso supõe que também haja mudança de lei. Ora, a pessoa da qual se dizem essas coisas é de uma tribo diferente, preste atenção, da qual nenhum membro jamais esteve a serviço do altar. Nenhum membro de outra tribo esteve no serviço do altar ao Altíssimo, a não ser o povo da tribo de Levi. De fato, sabe-se que nosso Senhor, agora se tratando de Cristo aqui, Jesus, é descendente da tribo de Judá, da qual Moisés não diz nada ao falar de sacerdotes. Nada, a tribo de Judá, nada, só a tribo de Levi. Isso fica ainda mais claro no momento em que surge
A semelhança de Melquisedeque, um sacerdote diferente, que não se tornou sacerdote por causa de uma filiação humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível. De fato, a Escritura testemunha sobre ele. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque. Vou repetir. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, falando de Jesus Cristo. Semelhante à ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. E aqui vem a bomba dos escritores hebreus, para o seu povo na época. Para o povo hebreu, a carta não foi escrita por gentios, foi para os hebreus. Tenha na sua mente isso. Caia fora do engano, do engodo. Assim, verso 18. Assim, fica abolida a lei anterior, por ser fraca e inútil. Gente, preste atenção. O escritor aos Hebreus, na sua época, na sua escrita, declara que os da tribo de Levi, pois o templo ainda estava em pé, essa carta foi escrita antes de 70 DC, eles tomavam dízimo do povo, dos seus irmãos, dos hebreus, dos judeus, nunca direcionado aos gentios. E os escritores hebreus informam que essa tribo de Levi que tomava dízimo na sua época do povo, são sacerdotes que morrem. Lá, porém, na pessoa de Melquisedeque, que representava Cristo Jesus, é aquele que vive para sempre. Porém, é de uma tribo totalmente diferente da qual serviu o altar, que era dos descendentes da tribo de Levi. Jesus é descendente da tribo de Judá, na qual Moisés sequer cita nenhum serviço. Esse diz que com a mudança de sacerdócio, que é representante semelhante a Melquisedeque, há mudança de lei. Quando se muda o sacerdócio, há também mudança de lei. E no versículo 18, o escritor diz o seguinte aos irmãos que estavam tomando dízimo do povo. Diz o seguinte, vou ler a bomba final. Assim, fica abolida a lei anterior. De qual lei ele está se tratando no texto e contexto? Seja honesto com você. Dízimo. Não é dízimo? Texto e contexto não está se tratando de dízimo? E quando diz fica abolida, anulada, o que significa para você abolida e anulada? Não é término? Não acabou? Parou? Refletiu? Pensou? Percebeu de que você está sendo enganado? De que a lei anterior do dízimo, dentro do texto e contexto, o escritor aos Hebreus disse que foi abolida. Vou ler de novo. Abolida por quê? Assim fica abolida a lei anterior por ser fraca e inútil. Como é que o escritor aos Hebreus diz para o seu povo que a lei do dízimo foi anulada, abolida por ser fraca e inútil, e você continua pagando dízimo a esses mercenários? Fica difícil. Meu nome é Wilson Silva, resido aqui em Salvador, Bahia. Esse é mais um vídeo da série Versículos Fora de Contexto. Vou deixar aqui a playlist dessa série e vou deixar também aqui o card sobre um estudo completo e detalhado sobre o dízimo. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa ouvir essa mensagem. Dê o seu like, aperte o sininho de notificação. Se é novo, se inscreva no canal. Se já é inscrito, peça para alguém se inscrever, ok? Comente. Você entende assim? Você acha que deve pagar o dízimo hoje? Você acha que o dízimo foi dinheiro? Não esqueça de assistir o vídeo, não. Completo e detalhado sobre o dízimo aqui. Vou deixar aqui o card, tá bom? E também o card sobre essa série. Grande beijo no coração. Até o próximo vídeo dessa série que continua de versículos fora de seu contexto.
Grande abraço.